Seu nome é repetido por mais de 1 bilhão de pessoas toda semana. Em igrejas, catedrais, comunidades em mais de 100 países. Sempre o mesmo trecho, sempre as mesmas palavras. E quase ninguém sabe quem ele realmente era. Existiu um homem que teve poder absoluto de vida e morte sobre uma das histórias mais importantes da civilização humana, e que sumiu da história sem deixar quase nenhum rastro. Tudo que a arqueologia encontrou dele cabe numa placa de calcário de 82 centímetros. Como um homem assim chegou ao cargo que o colocou naquele momento? O que ele fez nos 10 anos em que governou com mão de ferro? E por que Roma finalmente o removeu? O que o dobrou naquela manhã de sexta-feira? E o que, surpreendentemente, ele se recusou a ceder? Para entender, precisamos voltar ao começo da sua carreira. Estamos no ano 26 depois de Cristo. O imperador Tibério acaba de nomear Pôncio Pilatos como prefeito da Judéia. Não governador, como muitos dizem, mas prefeito. Um título de escalão inferior dentro da burocracia romana, confirmado por uma inscrição de pedra encontrada em Cesareia Marítima em 1961. Essa pedra, chamada Inscrição de Pilatos, é a única evidência arqueológica direta de sua existência, fora dos textos. Uma placa de calcário com seu nome gravado em latim. Hoje, guardada no Museu de Israel. Pilatos não é um aristocrata romano de berço nobre. É um equestre, membro da classe militar média, um oficial que fez carreira pela competência e pelas conexões certas. Seu cargo na Judéia é o equivalente, em termos modernos, a um governador militar de território ocupado e instável, com poderes de policiamento, tributação e execução, mas sem o prestígio das grandes províncias romanas, como a Síria ou o Egito. A Judéia é, para Roma, um problema crônico. Povo profundamente religioso, resistente à helenização, com histórico de revoltas. Para você ter ideia, em menos de 100 anos, a região terá 3 grandes rebeliões contra Roma, cada uma terminando em massacre. Pilatos governará por 10 anos, de 26 a 36 depois de Cristo. Um período incomumente longo para um cargo tão difícil. Mas esses 10 anos deixarão um rastro de incidentes violentos e confrontos com a população que chegam até nós através de 3 fontes independentes: o filósofo judeu Fílon de Alexandria, o historiador Flávio Joséfo e os evangelhos do Novo Testamento. Este homem não é um personagem de uma única cena, é uma figura histórica com uma carreira inteira, e essa carreira é fascinante. Para entender Pilatos, você precisa primeiro visitar onde ele realmente vivia. Não Jerusalém, mas Cesareia Marítima, a capital administrativa da província, na costa do Mediterrâneo. A câmera abre sobre o mar, brisa salgada. O cheiro de algas e pinho misturado com o aroma de madeira tratada dos navios no porto. Cesareia é uma cidade romana de verdade. Construída por Herodes o Grande entre 22 e 10 a.C., com técnicas de engenharia que impressionavam até os próprios romanos. Tem um porto artificial com mole de concreto submerso, a primeira estrutura deste tipo no mundo mediterrâneo. Tem um hipódromo, um teatro, um anfiteatro, banhos públicos, aqueduto, mármores brancos importados da Itália, estátuas de Augusto. O palácio do prefeito fica numa península rochosa que avança sobre o mar. Arqueólogos escavaram suas fundações nas décadas de 1990 e 2000. Era grande, ventilado, com vista para o Mediterrâneo em 3 direções. No verão, uma brisa constante tornava o calor do Oriente Próximo tolerável.
O som das ondas batendo nas rochas entrava pelas janelas abertas. É aqui que Pilatos passa a maior parte do ano, fazendo o que prefeitos fazem: coletando impostos, julgando disputas, administrando a infraestrutura militar, enviando relatórios a Roma. Uma burocracia rotineira de poder. Mas é aqui também que os primeiros conflitos se registram. Filon de Alexandria descreve Pilatos como um homem de subornos, insultos, roubos, ultrajes, crueldades, execuções sem julgamento e selvageria ilimitada. Joséfo registra 2 incidentes graves nos primeiros anos de seu mandato, ambos envolvendo símbolos romanos impostos em Jerusalém, ambos terminando com multidões de judeus se ajoelhando e oferecendo seus pescoços às espadas romanas em protesto. Em ambos os casos, Pilatos recuou. Esse é o padrão que vai se repetir: provocação, resistência, recuo forçado. Um homem que nunca aprendeu a ler seu território. A câmera viaja para o interior. Subimos das colinas costeiras para as montanhas da Judéia. Chegamos a Jerusalém durante o Pessach. Pilatos detesta vir aqui. As fontes históricas deixam isso implícito em cada linha. Mas durante a Páscoa, não há escolha. A cidade concentra até 200.000 peregrinos. O potencial para distúrbios é máximo. E a presença militar romana precisa ser visível. O pretório, sede temporária de Pilatos em Jerusalém, fica provavelmente no Palácio de Herodes, no bairro alto da cidade, no lado oeste. Um complexo monumental de pedra branca, com torres, jardins internos e uma fonte d'água que corre constantemente. O som do murmúrio da água é um luxo deliberado num lugar onde a água é escassa e cara. As paredes têm 3 metros de espessura. À noite, tochas nos corredores projetam sombras alaranjadas no mármore polido. É aqui que, numa manhã de sexta-feira, Jesus é trazido pelos guardas do templo. O que a história registra? Pilatos interroga o prisioneiro em privado, sai para a multidão e declara que não encontra culpa nele. A multidão insiste na execução. Pilatos tenta várias vezes libertar o homem, propõe a libertação da Páscoa, envia Jesus ao tetrarca Herodes Antipas, volta com a resposta de que Herodes também não encontra culpa. Mas a pressão aumenta e há uma ameaça específica, registrada pelo evangelista João. A multidão grita que se Pilatos libertar Jesus, não é amigo de César. Qualquer um que se declare rei vai contra César. Esta frase congela Pilatos, porque em Roma, neste exato período, Tibério está no auge da paranoia política. Acusações de traição chegam ao imperador diariamente. Qualquer prefeito visto como tolerante com movimentos messiânicos pode ser chamado de volta a Roma, ou pior. Pilatos já tem um histórico complicado. Não pode se dar ao luxo de mais uma nota negativa. Ele condena, manda trazer água, lava as mãos diante de todos. Um gesto de dissociação pública, descrito por Mateus, que ecoa ainda hoje em qualquer idioma. Do pretório, a câmera segue a Via Dolorosa, a rota que as tradições cristãs marcaram séculos depois, mas que corresponde aproximadamente ao caminho real, até fora dos muros da cidade, o Gólgota. Em aramaico, Gulgulta, crânio. Uma elevação rochosa ao lado de uma estrada movimentada, visível de longe à entrada da cidade. A escolha do local não é acidente, é política penal romana pura. A crucificação é a execução mais pública e prolongada que Roma tem no seu arsenal. Ela serve como mensagem. O corpo da vítima fica exposto por horas, às vezes dias, visível para todos que entram e saem da cidade. O sofrimento é lento, o humilhante proposital, o espetáculo necessário.
O historiador romano Cícero chamou a crucificação de o mais cruel e horrível dos suplícios. Pilatos ordena que uma tabuleta seja pregada no alto da cruz com a acusação em latim, grego e aramaico. Iesvs Nazarenvs, Rex, quarto da EORVM. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os sacerdotes do templo protestam. Querem que esteja escrito, ele dizia ser Rei dos Judeus. Pilatos recusa mudar. Uma das poucas vezes que ele não cede. O que escrevi, escrevi. Por quê? Teimosia? Desprezo pelas autoridades religiosas que o forçaram a essa situação? Ninguém sabe. Mas é um detalhe historicamente plausível que revela algo sobre o homem. Alguém que pode ser dobrado pela pressão coletiva, mas não por pedidos individuais. 6 anos depois da crucificação, a carreira de Pilatos termina não por causa de Jesus, mas por causa de outro incidente, desta vez na Samaria. Em 36 depois de Cristo, um profeta samaritano reúne uma multidão no Monte Gerizim, prometendo revelar objetos sagrados enterrados por Moisés. Pilatos envia cavalaria e infantaria, massacra os peregrinos antes que eles subam o monte. A liderança samaritana faz uma queixa formal ao governador da Síria, Lúcio Vitélio, superior hierárquico de Pilatos, acusando violência desproporcional e injustificada. Vitélio manda Pilatos a Roma para se explicar diante do próprio Tibério. Mas Tibério morre em março de 37 depois de Cristo, antes que Pilatos chegue. O que aconteceu depois? Ninguém sabe com certeza. O silêncio histórico se fecha em torno de Pôncio Pilatos como água sobre uma pedra. Eusébio de Cesareia, escrevendo no século IV, menciona uma tradição de que Pilatos se suicidou no exílio durante o reinado de Calígula. Mas é apenas tradição. O homem que lavou as mãos numa manhã de sexta-feira em Jerusalém desaparece da história sem um ponto final registrado. Existe uma ironia perturbadora nisto. Seu nome, dito por bilhões de pessoas no credo apostólico toda semana, padeceu sob Pôncio Pilatos. É o único legado que sobrou. Um homem que provavelmente nunca imaginou que seria lembrado para sempre. Não por nada que construiu, não por batalhas que venceu, pelo que cedeu numa manhã de pressão. Em 1961, operários trabalhando num teatro em Cesareia Marítima encontraram uma pedra reutilizada como degrau numa escadaria. Quando a viraram, havia uma inscrição parcialmente danificada em latim. 2 linhas sobreviveram com clareza suficiente para a leitura: o nome de Tibério César e abaixo, Pontius Pilatus Prefectus Iudaiae. Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Uma pedra de calcário com 82 centímetros de altura. Esse é tudo que a arqueologia nos deixou dele. Mas esse fragmento de pedra ensina algo valioso. Figuras históricas que parecem monumentais na memória coletiva eram, na maioria das vezes, pessoas comuns exercendo cargos comuns, com pressões, medos e limitações muito humanas. Pilatos não era um vilão de ópera. Era um administrador de médio escalão numa província difícil, num momento impossível, que tomou a decisão que parecia politicamente mais segura. E essa decisão o imortalizou de uma forma que nenhuma ambição pessoal poderia prever. O que isto nos diz sobre como a história funciona? Que os momentos que definem uma vida raramente são os que planejamos. E que às vezes o peso de uma única manhã pode superar o peso de uma carreira inteira. Se esta história fez você pensar, se inscreva. Cada inscrição ajuda a manter vivas estas reconstruções históricas. Nos comentários me diga:
Qual figura histórica controversa você quer entender melhor? Herodes, o Grande, Maria Madalena, o próprio Tibério? A história tem muito mais camadas do que os livros mostram. Obrigado por esta viagem. The Father Almighty, creator of heaven and